Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente chegou um pedido de oração aqui, irmã Vitória, peço oração pela irmã Vitória, pois está passando mal. Nós vamos orar juntos, junto com todos os irmãos, né, que sempre nós citamos aqui o nome deles. Nós vamos continuar orando, pedindo a Deus para abençoar a todos, né? Estava conversando com o irmão evangelista e aí eu lembrei também daquela irmã, daquela pessoa que está numa cadeira de roda. Nós vamos continuar orando por ela. Ela é em João Monlevade também. Então vamos continuar orando e crendo, né? A gente tem que crer que Deus é que faz a obra. Às vezes a gente pensa assim, mas nós estamos orando, não está resolvendo, mas Deus sabe. Às vezes a gente acha que não está resolvendo, mas Deus sabe melhor do que nós, né? Então as coisas pode ser que mantenham dessa maneira, porque tem outras coisas para resolver ou outras coisas para acertar, né? A gente tem que lembrar disso, porque às vezes eu peço uma coisa para mim, uma cura, por exemplo, né? Mas só que às vezes eu tenho que acertar outra coisa. Às vezes eu tenho um problema que eu tenho que acertar primeiro para depois Deus me curar. Então, é isso que a gente tem que pensar. Às vezes a gente ora para uma pessoa, está orando, mas às vezes por trás daqui tem outras coisas. E que vai chegar uma hora, ou Deus nos dá uma maneira de expressar uma coisa diferente para aquilo acontecer, né? Então, tudo isso a gente tem que lembrar que Deus não erra, nós erramos a vida toda, mas só que Deus não erra. Tudo que Deus faz é perfeito. Então nós vamos continuar orando, assim como nós estamos aqui, sempre lembrando assim, qualquer hora o rapto pode acontecer e eu quero ir, nós queremos ir. Mas só que não vai acontecer até que eu, às vezes, ou nós colocamos na posição certa. E Deus sabe o dia. Deus espera, é claro que Deus espera, né? Para o eleito Ele espera, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Mesmo a gente lembra assim, como lá na arca, né? Aquela maneira que sempre a gente fala, né? A tartaruga foi a última a chegar, mas enquanto ela não chegou, a água não caiu, sabe? Mesmo que talvez ela demorou a chegar. Se um animal viesse a 10 quilômetros, a tartaruga com 1 quilômetro, os animais 10 quilômetros chegavam primeiro, né? Mas só que ela chegou, enquanto ela não chegou, a porta não fechou. Então a gente tem que entender isso. A porta da graça, ela não vai fechar enquanto o último eleito não entrar. Tá, eu vi até o irmão. Qual é o nome dela? Évia. Tá. Então nós vamos orar também, continuar orando por essa criança que sofreu a queimadura, né? Nós vamos continuar orando por todos os irmãos, então. Vamos, então, nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. Hoje tem até um título aí que sempre a gente tem que colocar um título, né? Deus já deu seu último aviso e só espera o resultado, né? Então, o aviso já foi dado. Então, os resultados virão, né? Então, vamos aqui em Zacarias 14, Zacarias capítulo 14. Vamos ler o verso 1, depois passar para o verso 6 e 7. Está escrito assim: Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Vamos continuar no verso 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Então vamos orar e lembrar desses irmãos e pedir a Deus para ajudar a todos nós, né? Senhor Deus,
Primeiramente, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. É pela tua graça que nós estamos aqui, Senhor. Pedindo ao Senhor que nos ajuda, Senhor, durante os dias que nos restam na terra, Senhor. Porque enquanto estamos aqui, meu Deus, às vezes eu fico até pensando, hoje mesmo eu estava pensando, se a gente desse conta, a gente não falharia. Mas a gente não dá conta, porque ainda vivendo nesse corpo, o próprio corpo é uma falha constante, Senhor. E só o Senhor deu conta por nós. Então, para provar que ninguém daria, ninguém deu, nem ninguém dará conta de viver e ser uma pessoa sem falhas. Mas nós estamos aqui crendo que o Senhor já pagou o preço por nós e nós estamos lutando, Senhor, para vencer a nós mesmos. Assim nós pedimos cada um de nós, por cada irmão que está aqui e aqueles que não puderam vir, e os irmãos que ouvem através da internet, Senhor, que o Senhor seja por todos nós, meu Deus do céu, para que nós possamos pedir por essas pessoas que estão doentes, Pai, como essa criança que está no hospital ali, Senhor. Meu Deus, a criança, ela não tem culpa nenhuma, Senhor, mas acontece, quem está aqui nesse mundo, sempre acontecem essas coisas, mas que o Senhor possa ter misericórdia daquela criança e ajudar, Senhor, a família, Pai, para que aquela criança também possa recuperar, Senhor. Assim nós entregamos todos, que nós sempre citamos o nome deles aqui, Senhor, não precisamos de falar, porque o Senhor conhece cada um e conhece a vida de cada um. Que o Senhor possa ter compaixão da vida de cada um, Pai, daquela mulher, Senhor, que está ali naquela cadeira de roda também, Senhor, necessitada de Ti, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia dela, Senhor, também, juntamente com todos os irmãos que estão doentes, Pai, que a Tua graça possa alcançar cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também nós pedimos, Pai, fala conosco mais uma vez nesta noite e ajuda, Senhor, a mim, Senhor, que vou falar, pregar a Tua palavra, Senhor. O pregador, ele precisa mais, porque ele tem que expressar a Tua palavra para o povo. E assim eu peço, Senhor, que me ajuda, Senhor. Ajuda nós que pregamos, para que nós possamos falar aquilo que o Senhor já tem falado, para ajudar os Teus filhos a tomar uma posição que nós todos devemos tomar. Ajuda nós e perdoa os nossos pecados, tira toda a incredulidade, para que nós possamos viver uma vida cristã. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu estava falando sobre a gente ficar pensando, né? E se fosse uma coisa que a gente pudesse fazer, a gente tentaria o máximo para conseguir não falhar, né? É claro que a gente tenta, mas não consegue, assim, não tem jeito, na verdade é isso, né? Mas às vezes a gente fica pensando assim, ó, se eu pudesse, eu não falharia. Eu creio que todo mundo pensa assim. Mas por outro lado também eu estava pensando uma coisa, porque nós queremos fazer a vontade de Deus e também se a gente não faz a vontade de Deus, nós fazemos a vontade do diabo mesmo sem pensar. Por exemplo, deixa eu só dar um exemplo aqui. Porque o diabo é assim, o diabo ele trabalha de maneira que quer te tirar do foco verdadeiro. Isso aí é a obra do diabo, né? Então, qualquer coisa que nós sentimos, por exemplo, às vezes eu falo assim, não quero fazer a vontade do diabo, mas às vezes nós fazemos a vontade do diabo. Por exemplo, a vontade do diabo é que a gente não vem na igreja, não é isso? Pois é, se nós ficamos em casa, você está fazendo a vontade de quem? Do diabo. Fazendo a vontade do diabo, mesmo pensando que não está, mas está fazendo, sim. Então, aí é que vem a coisa. Então,
ou nós fazemos a vontade de Deus, ou nós fazemos a vontade do diabo. Ninguém fica neutro. Não adianta pensar que nós ficamos neutros. Ou nós agradamos um, ou agradamos o outro. Então, principalmente nós estamos falando no caso de culto, né? No culto. Então, e a gente não quer. Quem é que quer fazer a vontade do diabo? Ninguém. Nós queremos fazer a vontade de Deus, mas às vezes nós fazemos a vontade do diabo sem prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo, sabe? Qualquer coisa que nós sentimos, às vezes nós queremos ficar em casa. Mas se a gente ficar, o que nós vamos fazer? Deixar de ouvir Deus e dando ouvido ao diabo, fazendo a vontade dele, mesmo que a gente o caso da gente passar despercebido as coisas é isso. Quer dizer, a gente continua errando nesse ponto e eu não quero. Agora, outros casos que a gente não dá conta, aí sim, nós não vamos dar conta. Agora, tem coisa que nós damos conta. Tem coisa que nós damos conta, tá? Num caso como esse aí, nós damos conta. Não, eu vou ouvir na igreja. Ah, mas eu senti isso. Não, então lá o lugar melhor para curar a doença é na igreja. O lugar melhor para curar a doença é na igreja, aonde a palavra é pregada. Então, não existe lugar melhor na terra do que aonde a palavra está sendo pregada para a cura de qualquer coisa. Então, é por isso que a gente tem que lembrar disso. Aqui no mundo nós não ficamos neutros. Ou nós agradamos a Deus ou o diabo. Ninguém fica neutro. Ou você já viu? É igual o purgatório que inventaram. Não existe purgatório exatamente por causa disso. Só céu e inferno. Se a pessoa sair daqui salva, vai para o céu. Se sair perdido, vai para o inferno. E pronto. Não existe lugar neutro. Então, é a mesma coisa. Então, ou nós fazemos a vontade de Deus, ou nós fazemos a vontade do diabo. E nós queremos fazer a vontade de Deus, que é a coisa mais simples, da maneira mais simples, porque Deus não aperta ninguém, não. Deus só determina que nós devemos ouvir a palavra, que o evangelho seria pregado a toda a gente, então viria o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Foi só isso. É que ele determinou para nós. Agora, por exemplo, como é o título aí, o título que nós colocamos, a gente pega exatamente pelas coisas que a gente lê na mensagem, na Bíblia, na mensagem, e como essa escritura que nós lemos aqui mesmo, né? Essa escritura, deixa eu ler a outra escritura também que está anotada aqui, antes da gente começar. Hebreus, não precisa dos irmãos abrir, mas é no livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos ler aqui, Hebreus, capítulo 12, do verso 25 a 29. 12, verso 25 a 29. Vamos ver o que está escrito aqui. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Está vendo? A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E essa palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, aí já está bem claro para nós que aqui na terra nós viemos exatamente para esse fim, ou servir um ou outro. Tá vendo? Jesus disse que nós não podemos amar a Deus, quer dizer, ou nós amamos um ou
rejeitamos o outro, né? A Deus ou a Mamon, quer dizer, o mundo, ou Deus ou o mundo. Então, a coisa verdadeira é essa, como eu comecei a falar. Então, Satanás, a maneira dele é tirar aquilo que realmente Deus está fazendo. Ele tira, ele quer que a gente não aceite aquilo, porque esse foi a maneira que ele fez no passado. Porque ele, Satanás, é um ser que tem um conhecimento maior do que qualquer ser humano. Não existe um ser humano que tem um conhecimento que o diabo tem. Só existe um Deus verdadeiro que é toda a verdade, todo conhecimento e tudo que é bom. Mas só que existe um ser que conhece mais do que qualquer ser humano. Esse chama Satanás. E ele sabe muito bem que quando Deus manifesta para salvar as pessoas, ou para aquelas pessoas salvas aceitar, ele entra para atrapalhar. Agora, você pode comparar, por exemplo, agora está vindo o carnaval aí, agora você pensa assim, Satanás está lá. Satanás nem preocupa com carnaval. Satanás não preocupa com aquilo que já é dele. Satanás, quando acontecem essas coisas, Satanás está exatamente no meio onde está pregando a palavra de Deus, para atrapalhar a vida de quem quer servir a Deus. Ele não quer nem saber de carnaval, que lá é dele, já é terreno dele, já tudo é dele. Então por que ele ficar preocupado com lá? Ele está preocupado aonde a palavra está sendo pregada, para tirar alguém mais. Esse que é o problema. E às vezes a pessoa pensa assim, mas está lá, o diabo está, não, o diabo, aquilo lá, já ele nem preocupa com aquilo mais não, aquilo lá já é dele mesmo, aquilo já é um comando dele mesmo. Então a preocupação dele sempre foi aonde a palavra está sendo pregada. Vocês podem notar isso. Quando Jesus veio na terra, a maior preocupação dele era fazer Jesus errar. Ele sabia que se ele fizesse o mínimo errar, nós estaríamos perdidos e ele continuaria. Então ele fez tudo. Ele fez tudo no deserto para tentar vencer a Jesus no sentido de mulher, no sentido de dar tudo para ele. Eu te dou isso, eu faço isso. Ele foi tentado de todas as maneiras. Mas quando chegou a hora de que ele viu que aquilo não servia, ele tentou no máximo no poder que ele tinha. Está vendo? Aí já era as últimas coisas. O que ele fez? Eu sei que você tem poder. Você está com fome, tá vendo? Aproveitou a fome. Você está com fome, transforma essas pedras em pães. Quer dizer, faz a minha vontade. Porque ali era fazer a vontade do diabo. Se ele estava com fome, ele tinha uma outra maneira para ser saciado. Mas Satanás logo chegou, porque se ele vencesse ele, pelo poder que ele tinha, nós estávamos perdidos. E Jesus não podia vencer ele pelo poder que ele tem, pois Jesus é Deus. E aquele poder, ele já tinha expulsado o diabo de lá com aquele poder. Agora ele tinha que vencer na carne. Ele tinha que vencer na carne. Tudo que Satanás tentou foi para ele errar na carne, e ele não errou. Ele venceu tudo para que eu e você pudéssemos ficar em pé. Ele não poderia usar o poder que ele tinha para vencer o diabo. Ou o diabo tentou de todas as maneiras que ele fizesse a vontade dele no sentido do poder que ele tinha. Mas ele não podia fazer aquilo. Porque aquele poder já tinha vencido o diabo lá em cima e jogado ele aqui embaixo. Agora aqui embaixo ele venceria o diabo pelo corpo que ele tinha. Aquele corpo, como talvez domingo nós vamos entrar nesse assunto, aquele corpo foi formado exatamente, o sangue era de Deus e o corpo era exatamente um corpo humano que ia alimentar, comer com qualquer um, e aquele corpo é que ia vencer, através daquele sangue, porque o sangue era de Deus. Aquele sangue foi até a cruz, mas o Espírito foi só perto e
recuou. Vocês lembram que o Espírito não foi na cruz? Mas o corpo foi, porque o sangue estava lá. E o sangue é que faz a separação. O sangue era de Deus. E quando o sangue foi derramado no chão, a salvação veio a nós. Por causa daquele sangue. Aquele sangue era o próprio Deus, era o sangue de Deus. Então o sangue foi derramado. Então o corpo foi para a tumba, mas a vida que saiu daquele corpo, voltou e ressuscitou aquele corpo. Porque o sangue já tinha sido derramado, que é a salvação nossa, depende, todo ser humano necessita do sangue. E aquele sangue pagou o preço. E Satanás foi vencido exatamente ali. Mas ele não queria que aquilo acontecesse. Ele não queria, ele tentou de todas as maneiras, mas viu que não tinha jeito, falou: eu mato ele. Mas ele não sabia que naquela morte dele era vida nossa, era vida para nós, aquilo. Ele não sabia. Ele pensou que era só eu mato ele e acabou, mas ele não sabia que na morte dele, quando o sangue fosse derramado, nós estaríamos livres da morte. Aquilo foi exatamente aquela escritura primeira lá de Gênesis: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. E foi exatamente 4.000 anos depois aconteceu. E aí nós estamos livres, pela graça de Deus, nós estamos livres exatamente por causa disso. Não livres de errar, mas nós estamos livres da alma nossa ir para o inferno. E nós ficamos livres exatamente quando aconteceu lá na cruz do Calvário. Mas nós estamos aqui ainda, e Satanás também ainda continua. Satanás ainda continua tentando tirar quem quer servir a Deus. Ele não está tentando tirar quem já saiu. Ele não está tentando e fazer, ele está tentando exatamente quem está tentando servir a Deus. Ele está tentando tirar ele daquilo que é verdade. E é por isso que nós precisamos de entender que a coisa tem que trabalhar de acordo com, nós temos que trabalhar de acordo com Deus. Aqui, por exemplo, nós vamos ver aqui nessa mensagem: o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Eu vou ler primeiro um parágrafo, que depois eu volto aqui no 36, mas eu quero ler aqui no 47, depois nós vamos voltar no 36, para explicar para os irmãos uma coisa aqui, sobre a identificação de Deus aqui na terra. A identificação de Deus na terra foi exatamente o ministério. Deus já cumpriu o seu ministério. Tudo que Deus tinha que fazer, já fez. A identificação dele foi quando ele manifestou em 46, ali, em 1946, para cumprir o ministério. Então tudo já está aqui. Agora, o que Satanás faz? Ele tenta de todas as maneiras. Um prega uma coisa, outro prega outra. Mas por quê? Porque Satanás quer tirar a verdade da vida de quem está pregando. E se tirar dos pregadores, tira quem vai ouvir, tira fora. Porque vocês, para acertar o alvo, nós ficamos aqui, foi para isso, para pregar a verdade para vocês, para saber o que é o caminho. O caminho é a verdade. Nada fora da verdade não é caminho mais. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tudo é Ele. Então, se nós ensinamos um caminho errado, por certo ninguém chega lá, e Satanás quer isso. Então ele quer que os pregadores fica comprometido ou com dinheiro ou com qualquer coisa, para sair do ritmo da palavra. E qualquer coisa, se nós comprometemos com qualquer coisa, não está escrito na própria mensagem, 3 coisas derrubam o homem: dinheiro, fama e mulher. São 3 coisas que derrubam o homem: dinheiro, fama e mulher. Então, se nós pegamos,
Porque tudo isso aí, Satanás está trabalhando para ver se tira o homem do verdadeiro foco, que é pregar a palavra. Então, o William Branham estava certo quando ele falou: eu prefiro comer água com bolacha e pregar a verdade do que comprometer. Isso. Então, vamos aqui. No 47 da mensagem, o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Agora, é um título, não é? Agora, o que é que nós vamos fazer com esse Jesus chamado Cristo, hoje manifesto aqui? O que é que nós vamos fazer com ele? Crucificar ele ou aceitar a sua palavra? Porque aqui é o título: o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? É aceitar a sua palavra. Estamos aqui para isso. Mas se não aceitar, olha o que acontece aqui, ó. Assim tem sido hoje, assim é nessa hora, os fatos estão se desenrolando, alguma coisa tem que ser feita, você tem que dizer sim ou não, mas lembre-se, não será quando você for forçado a fazê-lo. Tem que fazer no livre-arbítrio, enquanto você está ouvindo a verdade. Faça a sua decisão para Cristo. Aceita Ele e não aceita o diabo. Porque aqui nós temos que entender que Deus é a revelação do dia. E qualquer má interpretação é o diabo. Aí é que vem. Ou nós ficamos com Cristo ou nós aceitamos as más interpretações que vêm de Satanás. Então vamos lá. Você tem que fazê-lo no seu livre-arbítrio, tá vendo? Deixa eu voltar aqui. Mas lembre-se, não será quando você for forçado a fazê-lo, você tem que fazer no seu livre-arbítrio agora, não quando essa hora se der. Quando ela se der, está acabado. Vai chegar uma hora, por isso assim, ó, quando você encontra com Deus, segue-o, não deixa para amanhã, porque se a gente ficar pensando, mas uma hora eu acerto, não, você tem que acertar quando você encontra com Ele. Encontrou com Ele, segue-o, ou então você vai ficar para trás. Aqui, então, aí diz aqui, então, isso, ó. Não quando essa hora se der, quando ela se der, está acabado. Agora, este poderá ser seu último dia, quando você terá tempo de fazer escolha. Você não pode fazer nesta hora, você já o tirou, está longe demais nesta hora. Você precisa fazer agora. Não espere até o último minuto, porque o barco sairá e deixará você e as portas estarão fechadas. Você viu aqui o que está mostrando aqui? Por quê? Aqui, agora eu vou voltar no 36 para vocês verem o que significa isso. Ele foi identificado para eles. Jesus, quando estava na terra, e aqueles fariseus e tudo estava ali, Jesus foi identificado para eles. Aquela já era a interpretação da palavra, não era que viria uma outra interpretação. Jesus era a própria interpretação da palavra. Por isso que em 46 Jesus interpretou sua palavra. Jesus veio e cumpriu a sua palavra. Agora não é questão de eu pensar e eu vou encontrar lá na frente. Não, você tem que encontrar exatamente o que já aconteceu. Se você passar por alto aquilo, você já perdeu. Aí vem a hora da tormenta, vem a hora dos problemas. Aí, quando pensar que não, aí já entra na tormenta, porque você esqueceu, já passou por alto aquilo que Deus fez. Esse que é o problema. Então vamos lá. Aqueles que dizia ser mais, deixa eu voltar aqui. E ele foi identificado para eles como aqueles que dizia ser mais. Ele nunca veio e disse-lhes claramente: eu sou o Filho de Deus. Não. Eles tinham que crer nisso. Você viu aqui? É a mesma coisa hoje. Ah, mas é o William Branham. Olha o que estava por detrás.
Esse aqui é o problema. Esse é o homem. Olha quem estava falando através do homem. Aí que você vai entender que passar por alto é isso. Mas o William Branham já foi. Foi, mas ele deixou Jesus aqui. Jesus é a palavra. Ele é a palavra. E Deus nunca deixou, aí você vê na própria mensagem, Deus nunca deixou o povo sem uma testemunha. Está vendo? Agora, o William Branham já foi? Foi. O William Branham, o próprio homem, para o mundo aí, está servindo de tropeço para muitos que estão na mensagem. Porque o mundo está aí para isso. O mundo matou Jesus. E foi um tropeço para eles. Mas para quem era salvo, era a paz de Deus. Mas para quem não era, achou foi bom ele morrer. Achou que ele era um perturbador, que ele era isso, que ele era aquilo. Mas para quem era salvo, ele encontrou com ele do outro lado. Para quem era. Mesmo que foi difícil, falou assim, e que parecia que havia uma dúvida, mas aquela dúvida acabou. Lembra dessas palavras que eu estou falando aqui? Domingo talvez eu vou falar sobre isso. Então a dúvida acabou para quem era crente, mas para quem não era, a dúvida continuou. Então vamos mais aqui. Vamos lá, aonde eu estava lendo aqui. Então ele disse aqui, ele nunca veio e disse que eu sou filho de Deus. Não, eles tinham que crer nisso. Ele disse, minhas obras testificam quem eu sou. Ele mandou-lhes olhar nas escrituras e ver em que dia estavam vivendo, e então eles saberiam o que ele era. Hoje é a mesma coisa. Nós temos que olhar na escritura e saber o que é que vai acontecer. E aí você, como nós lemos a primeira escritura aqui, será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite. Quer dizer, não era uma contagem desses dias, era algo que Deus ia fazer na terra depois da contagem. Por isso que quando ele chega, ele diz, o tempo não é mais. E às vezes a pessoa não entende. Você já viu que em Apocalipse 10, o tempo não é mais. Em outras palavras, eu estou chamando vocês para um lugar onde não existe contagem de tempo. E quem é que está chamando? O próprio Deus. Que ninguém, nem o William Branham, nem qualquer homem, te levaria do outro lado. Mas Jesus leva, Ele faz e mostra para a gente. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse, essa coluna de fogo está nos guiando para o milênio. Então, agora, quem é que consegue passar para o milênio sem Ele? Ninguém vai passar, porque no milênio só vai haver pessoas glorificadas. Como é que nós nos glorificamos a nós mesmos? Não tem jeito. Mas aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então Ele vai aperfeiçoar, Ele vai nos mudar. Então nós temos que crer nele, nós temos que obedecer a Ele. Então vamos lá. Acho que compete a nós fazer isso, pois vemos outro êxodo se aproximando. Acho que deveríamos olhar e buscar as escrituras quando vemos coisas surgindo. Está vendo? Quer dizer, ele vai chegar, se ele chegou lá e não falou diretamente, e eles tinham que crer, hoje é a mesma coisa. Você acha que ele ia chegar e dizer, não, não. Você tinha que saber que o Filho do Homem estava aqui pelo homem que declarou. Ele declarou, o Filho do Homem é Cristo, Ele está aqui. Então pronto. João Batista ali no livro de São João, capítulo 2 ali, ou 3, eles chegaram perto de João e falaram assim, olha, aquele que você falou dele está lá batizando e tudo mais. João Batista falou, olha, o homem é sem jeito, ele não entende as coisas. Vocês mesmos lembram que eu disse que outro viria,
Olha para vocês verem uma coisa, deixa eu ler para vocês verem uma coisa aqui, o que João disse aqui, ó. Para aqueles que estava querendo saber a respeito. Aqui, eu creio que aqui no 35, eu creio que é aqui, ó. Eu vejo se é aqui. Capítulo 1, a partir do verso 35. E no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, vendo passar Jesus, diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, mas não é aqui não, deixa eu ver aqui se eu vou encontrar aqui. Se eu não encontrar, eu vou só citar igual eu estava citando, sabe? Eu sei que ele fala, talvez eu não vou encontrar não, eu sei que está em João, né, sabe? Ah, está aqui, encontrei agora. João 3 mesmo. Então diz aqui, ó, a partir do verso 25: houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhes não for dada do céu. Ó, tá vendo? Vós mesmo me sois testemunha de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem o esposo, a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já esse meu gozo já está cumprido. Quer dizer, eu já apresentei para vocês o esposo, ele saiu diante de vocês, mas ele já estava querendo, era encontrar defeito. Aquele que você apresentou está fazendo mais obra do que você, né? Tá vendo? Mas ele foi claro com eles, falou assim: você lembra que eu falei? Aí vamos mais. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Está vendo? Então, é sempre assim. Deus envia um mensageiro, aí põe defeito nele. Vai achar defeito de qualquer maneira, porque aquilo não é diretamente a pessoa, é o diabo tentando tirar a verdade da pessoa. Tentando, Satanás, esse é o ofício dele. Satanás sabe que a mensagem é verdadeira mais do que quase todo mundo. Ele sabe que essa mensagem é verdadeira. E é por isso que ele tenta te tirar da verdade. Porque se ele tirar, a maior satisfação dele é tirar uma pessoa do caminho. Esse é o prazer que ele tem, é tirar a pessoa daquilo que é verdadeiro. Ele não quer que ninguém vá para o céu, porque ele já veio de lá e ele sabe o que é o céu. Nós ainda cremos no céu pela fé. Satanás não é pela fé, ele já sabe o que é o céu e nunca mais volta para lá. Ele nunca mais volta, mas ele sabe o que é o céu. Olha o que ele era, em Ezequiel 28, o que ele era lá. Ele era um querubim protetor. Então, ele sabe muito bem o que é o céu e o que ele perdeu e nunca mais encontra. Tá? Então, como que um ser desse vai tentar ou deixar a pessoa ir para lá? Ele vai fazer tudo para não ir. Exatamente, e ele quer, porque ele fala assim: eu perdi o lugar e nunca mais encontro. Mas graças a Deus, o verdadeiro crente, ele sempre abandona o diabo para aceitar Jesus. Esse é a coisa.
Não importa as lutas, não importa os problemas. Isso nós vamos encontrar, né? Não tem jeito. Esse que é o problema. Se nós sabemos disso, que nós vamos encontrar lutas, então as lutas não podem nos tirar do foco verdadeiro. Foi o que eu estava falando no início, porque Satanás, se a gente não quer fazer a vontade do diabo, então vamos procurar fazer a vontade de Deus, né? Então vamos mais aqui, então. Deixa eu ver onde eu li até o 38, né? Já li, né? E eu me pergunto se seria possível nós podermos cometer esse mesmo erro. Eles tinham recebido a última chance deles de verem o que ele era e de aceitarem isto. Agora você não terá a oportunidade de sempre aceitar o que Deus envia. Veja, a paciência dele acaba chegando ao fim, e então você atravessa aquela linha entre a graça e o julgamento. Nada resta a não ser julgamento quando a paciência de Deus chega ao fim. Quer dizer, Deus vai tendo paciência, até esgota. Aí, pronto, esgotou, acabou. Aí a linha da misericórdia cruza a linha e não tem jeito mais. E aí tem lugar, é igual o Esaú. Esaú, por exemplo, ele fez tudo. Eu creio que é Esaú mesmo, Esaú, irmão de Jacó, né? Ele fez tudo. Ele chorou. Depois está escrito em Hebreus, e não achou lugar, mesmo chorando. Aí Deus já não olha. Deus pode olhar os nossos choros antes, aí ele olha. Você pode chorar, uma hora aquele choro acaba, mas cruzou a linha da misericórdia, pode chorar à vontade, Deus já não ouve mais. Aquilo já passou da conta. Então vamos, eu tenho outra mensagem, eu tenho vários parágrafos, mas deixa eu ler um parágrafo dessa mensagem aqui. Eu quero ler a parte B do parágrafo 207 da mensagem, porque sou contra a religião organizada. Sou contra. Aí eu quero começar aqui, irmão Silas, vou começar, não vou começar no início aqui, mas é aqui. Este é o anjo de luz para a igreja da era de Laodiceia. Eu vou começar aqui. Então diz aqui, ó. Este é o anjo de luz para a era da igreja de Laodiceia, que tinha rejeitado Cristo e sua palavra por dogmas e o tinha colocado do lado de fora. E ele permaneceu na porta batendo, tentando entrar. A irmã Brana bate no púlpito. Vê? A era da igreja tinha rejeitado a Cristo, e Cristo é a palavra. Está vendo? Cristo é a mensagem hoje. E a era tinha rejeitado. Agora, como é que a gente sabe que Cristo está do lado de fora? Porque ele envia um mensageiro para declarar que ele está do lado de fora. Quem está do lado de fora da igreja é o Filho do Homem. Agora, a maioria de quem prega a mensagem não sabe diferenciar o Filho do Homem com o Filho prometido. E aí? Como é que fica? Porque a diferença aqui é isso aqui, ó. O Filho do Homem, aí a mensagem veio para declarar que ele está fora da igreja e está batendo na porta do coração de alguém para entrar. E é por isso que a era do Filho do Homem. Hoje não é a era de Laodiceia, é a era do Filho do Homem. Então nós temos que entender que a era de Laodiceia é uma coisa e a era do Filho do Homem é outra coisa. E a era do Filho do Homem começa quando a era rejeita. Quem é que sabia que a era tinha rejeitado? Quando todo mundo continua aí com os dons. Mas foi exatamente quem estava produzindo os dons foi que rejeitou a Cristo, porque Cristo é aquele que andou em 2 pés aqui de 46 para frente, dentro da segunda geração.
Exatamente. Então, quando chegou ali de 1906 até 46, eram os dons. Então, Deus trabalhou nos dons e salvou muitas pessoas, mas para provar para eles também que Deus tinha uma obra para ser consumada. E Ele mesmo é quem ia consumar a obra. Ele sabia que ele ia ser rejeitado, porque nós temos a escritura de Apocalipse 3, desde 2000 anos atrás, escrito que a era de Laodiceia tinha rejeitado a Cristo. Tinha 2000 anos que estava escrito. E depois de 2000 anos, Deus vem e cumpre a sua palavra. E a palavra já está cumprida diante de nós. O Filho do Homem já veio. Já cumpriu a sua palavra. Agora, quem rejeita, por isso não é o carnaval. Agora não é o carnaval, o povo do carnaval que está rejeitando a Cristo. É quem parece estar andando no barco, mas às vezes o barco está furado. Sabe? O barco está furado. Porque quem crê na mensagem verdadeiramente, da maneira correta, está andando num barco sem furar. Está crendo que o Filho do Homem já veio. E que esse Filho do Homem está preparando o povo para encontrar com ele nos ares como filho prometido. E ele vem como filho prometido. Mas a maioria está esperando que ele venha. Todo mundo sabe disso. Todas as igrejas estão esperando. Mas quando ele vier lá, vai ser a maior decepção. Porque o importante era encontrar com ele na terra. Quem encontra com ele na terra e reconhece ele na terra, encontra com ele nos ares. Porque a gente tem que entender, irmão, quando ele vem nas nuvens lá para buscar o povo, ele não perdoa ninguém. Porque ele sai do lugar do propiciatório para buscar o povo. E quando ele sai, os gentios não têm mais perdão. Aí ele sai para buscar o povo que já foi perdoado, que aceitou a verdade da hora. Ele vem buscar esse povo. Ele aparece nas nuvens. E quem vai encontrar com ele? Quem tiver o corpo mudado. Porque ninguém não tem esses olhos humanos, nunca verá. Esses olhos humanos, esse corpo humano aqui, tem que aceitar e ver e descobrir o que está acontecendo agora. Porque do outro lado, esse corpo não vê nada. É uma outra dimensão, não tem nada a ver com essa. Essa aqui é para esse corpo, a outra é para o outro corpo. É para encontrar com ele, para ir para as bodas do Cordeiro. Para depois ele manifestar para os judeus. E a virginessa passar pelo o que ela tem que passar, tá? Mas enquanto ele está aqui, ele está chamando um povo para as bodas. Ele está aqui para chamar um povo para as bodas. Então vamos lá, deixa eu continuar onde eu estava lendo aqui. Então diz aqui, ele é a palavra. Então vamos aqui. A igreja tinha rejeitado a Cristo e Cristo é a palavra. E o tinha rejeitado, ele estava do lado de fora. A única era da igreja que nós temos que Cristo é Cristo do lado de fora, batendo, tentando entrar. E esta mensagem do anjo mensageiro vindo de Deus, esta estava ecoando sua mensagem sobre a terra, aqui, está vendo? Estava ecoando sua mensagem sobre a terra. Saiam da Babilônia, sai da organização, sai do erro. Está vendo que era Deus avisando? Porque a gente encontra esse anjo, Apocalipse 10, e encontra ele em Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Dela o quê? Da organização pentecostal. Não é só da Babilônia lá, não. Porque a mãe, com as filhas, faz a mesma coisa. E nós não queremos ser filha de Babilônia, nós não queremos. Por isso que nós temos um comando, nós temos uma verdade que nos guia a sair dessas coisas.
Então disse assim: estava ecoando sua mensagem sobre a terra, sai da Babilônia, sai das organizações. O Espírito Santo hoje, a manifestação do Espírito Santo, é esse anjo tentando tirar as pessoas de volta para a palavra. Esse anjo é o Espírito Santo tentando tirar as pessoas para fora. Deixa eu voltar aqui. Para levar as pessoas de volta para a palavra. Porque o Espírito Santo vindicará somente a palavra. Está vendo? Ele não pode vindicar dogmas. Não há vida neles. Ele é a vida. Observe, a era da igreja de Laodiceia o tinha negado, rejeitado, o tinha posto do lado de fora. Observe, este anjo é o último mensageiro antes da vinda de Cristo. Está vendo? Ele vem para buscar, tá? Antes da vinda de Cristo, no capítulo 19 de Apocalipse, a voz do mensageiro. Se nós notarmos, quando ele deu a sua voz na terra, houve uma voz que ecoou no céu. Verso 4, que vocês, se vocês quiserem ler, tudo bem. Verso 4, no capítulo 19, capítulo 4, 18 ali, também tem, sabe? Está lá, vocês leem depois. Este mensageiro sobre a terra estava tão sintonizado com Deus, ao ponto que quando ele falou isso na terra, Deus ecoou a mesma coisa no céu. O que é a tradução do verso 4? O que isso significa? A voz de Deus falando para seu povo predestinado, dizendo: sai dela. Exatamente o que a voz era. Ele tinha pessoas com tudo isso ali dentro, por toda a Babilônia. Sai dela para não ser participante dos seus pecados. Sim, sim, Senhor. Fora desses dogmas e credos para a palavra, feito espírito e vida. Amém. Observe, o próximo capítulo é o 19. Depois dessas coisas, notou aqui no capítulo 19, depois dessas coisas, observe o quê? Depois o quê? Depois da mensagem, sai dela, depois dessas coisas, observe, é o clamor dos santos, a noiva com o noivo, indo para o casamento do Cordeiro. Está vendo? Quer dizer, quão próximo isso está. Porque aqui é a maneira que Deus está fazendo, tentando tirar o povo da confusão. Porque Satanás, sabe, por isso que não é lá fora. Você não precisa se preocupar com o mundo lá fora. O problema, Satanás está tentando exatamente onde a palavra está sendo pregada. Tentando tirar as pessoas. Por isso que nós, como pregadores, nós temos que sempre dar ouvido a Deus e não ao diabo. E qualquer coisa que vier, que contraria a verdade, nós vamos cortar. Porque qualquer coisa que contraria a verdade, e se nós aceitamos, nós estamos aceitando uma mentira do diabo. Porque quem está aqui hoje é Deus, o próprio Deus, gente. Ele tem que entender. Por isso o mensageiro pregou uma mensagem, pergunta e resposta número 12, ele provou que a estrela, aquela estrela, lá, a estrela que nós chamamos a estrela d'alva, e hoje aquela é a mesma estrela, e aquela estrela representava o mensageiro que era João. A verdadeira estrela para apresentar Jesus era João. E hoje aquela mesma estrela chama estrela vespertina, que é o mensageiro, que representa o mensageiro, para representar Cristo novamente aqui. E o outro está no Ocidente. Exatamente. Então, o Oriente e o Ocidente. E a vinda de Cristo, o Filho do Homem, é do Oriente ao Ocidente. A vinda do Filho do Homem, não o Filho prometido. Por isso, na mensagem está claro: Filho do Homem e Filho prometido. Filho do Homem preparou Abraão e Sara. Quando ele manifestou como Filho do Homem, por isso que nós temos que entender. Jesus falou: igualzinho lá vai ser aqui.
Quem é que estava comendo bolo que Sara fez? Um homem. Só que Abraão, como eleito para ser transformado, ele chamou ele de Elohim. Ele conheceu que aquele homem era Elohim comendo bolo que Sara fez. Está vendo? Porque ele não conheceu pela carne, mas pela voz, pelo que ele falou para ele. Em Gênesis 17 ele tinha mudado o nome dele. Em Gênesis 18 ele chegou chamando ele de Abraão. Aí ele sabia que aquilo era Deus. Então dessa vez ele chegou aqui mostrando pessoas que estavam lá em outro país, falando assim: olha, eu vejo seu irmão lá no outro país. É o mesmo Elohim, é o mesmo. Veio numa carne comendo, tomando leite e comendo carne. A mesma coisa, para confundir o mundo religioso. Mas não confunde o eleito sabe que é verdade. O eleito tem os olhos abertos para a verdade. E nós, como pregadores, temos que mostrar isso para os eleitos. Porque se eles forem confundidos, nós somos culpados. Porque a verdade já está aqui. Está vendo? Então, deixa eu ler, pelo menos aqui nessa outra mensagem aqui. Eu creio que está aqui no 40 o mundo caindo outra vez aos pedaços. Deixa eu ler o que é 43 aqui também, só porque já está quase vencendo o prazo ali. No 43, o mundo caindo outra vez aos pedaços. Vamos aqui no 43 e 44. Hoje isso está vindo a nós para cumprirmos toda a justiça do nosso dia. A hora está aqui. A Bíblia nos diz que está para acontecer nesse dia. Sabemos o que a Bíblia diz que acontecerá nesse dia. Cabe a nós nos agarrarmos a Deus até que essas coisas aconteçam. É a hora. Ore pelo ungido que nos dará a libertação que buscamos, porque Deus prometeu. E eles rejeitaram a palavra ungida de Deus naquela época, por isso eles caíram aos pedaços. E novamente encontramos nesta hora que estão caindo aos pedaços outra vez. Descobrimos, como eu disse, que nossos políticos estão corrompidos e a vida da nossa igreja está corrompida. O que aconteceu? Aqui está o que causou isto. Quando você se afasta em qualquer tempo do programa de Deus, você continuará corrupção. Não pode ficar de pé. A palavra de Deus é infalível. E não há nada que tomará o lugar, nunca pode, está vendo? Então, deixa eu ver um outro parágrafo aqui que eu creio que é nessa mensagem mesmo, mas deixa eu ver aqui, se eu vou encontrar aqui. Talvez aqui, olhando aqui, eu encontro. No 107 a 109, deixa eu ver se é. 107 a 109. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Vamos ver se é. Aqui, 107 a 109. As pessoas querem esse tipo de sistema, então, eles vão ter isto, eles já estão nisto, agora mesmo. O Conselho Mundial de Igrejas lhes dará exatamente o que eles querem, cada um deles juntos. Como esses pentecostais pode se assentar nestas convenções e chegar à cidade do Vaticano e escrever uma circular e dizer: a coisa mais espiritual que eu já disse quando eu me assentei ao lado do Santo Pai, Papa fulano de tal, que aconteceu lá no tempo do profeta, né? Alguém falou. E ser um pentecostal, e sabe como é um movimento pentecostal morto, a coisa toda está morta, está corrompida, acabou. Ele está de volta na confederação das igrejas que ele
que ele pertence. Exatamente correto. Mas a igreja do Deus vivo, a noiva, vai à frente do mesmo jeito, e ela irá no arrebatamento pela palavra. Isso é certo. A palavra e a palavra se unirão, quer dizer, e a palavra se unirão. Se somos uma parte de Cristo, parte dele, temos que ser sua palavra, porque ele é a palavra, correto? Sim, Senhor. Essa mensagem foi pregada em 1963, escute bem aqui. Eles recusaram a palavra ungida de promessa desta era, e ele sempre é a palavra. Se Deus nos enviasse um ungido, uma palavra prometida outra vez para esta era em 1946, ele seria o mesmo que ele foi quando ele veio no princípio, a palavra ungida para a era. Voltou novamente em 1946. Se ele enviasse, ele enviou. Seria a mesma coisa que ele foi lá, porque Jesus falou que o ministério dele teria que ser cura divina, profecia e terceira etapa. E foi a mesma coisa. Já cumpriu? Já. Agora, se nós passamos por alto, o problema é nosso. Mas nós estamos aqui exatamente para advertir, por isso que eu sempre estou advertindo. Talvez eu fique até sou enjoado de pregar dessa maneira, mas eu vou continuar pregando. Eu vou continuar pregando, porque se eu não pregar, eu vou ser responsável pelas almas. Se eu pregar, aí é vocês e Deus. Por isso que eu quero estar do lado dele, porque se eu estiver do lado dele, como o profeta diz, nós, não tem jeito no nosso corpo, não há verdade em nós já viemos no mundo falando mentira. A única coisa que nós temos que fazer é, através da nossa boca, falar a verdade. É a única, e eu estou aqui para falar a verdade para todos nós que estamos aqui e aqueles que ouvem depois. Amém? Vamos terminar. Que Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser. Nós estaremos. Vamos orar. O irmão Natan vai viajar para São Paulo. Nós vamos orar pela viagem dele também. Senhor Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, o irmão Natan vai viajar, Senhor, para São Paulo. Nós pedimos, Senhor, que leve ele em paz, Senhor, e que ele vá e volte em paz. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, não só ele, mas todas as pessoas que vão viajar, Senhor. Muitas pessoas às vezes vai com criança e sai querendo chegar, Pai, pensando. E nós pedimos por eles também, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Meu Deus, e também, Senhor, essa oração que eu talvez não falei o nome da irmã Vitória, que o Senhor abençoe ela, aonde ela estiver, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora nós vamos retornar para os nossos lares, e pedindo, Senhor, dá-nos um sono abençoado, uma noite abençoada, um alimento abençoado. Se houver uma manhã, que seja uma manhã abençoada, e que os nossos lares, nós possamos ter Cristo dentro dos nossos lares. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.